com a advocacia. Algumas pessoas não têm a prática de advocacia, e daí tem todo o problema de contato com o cliente, ainda não tiveram, não sabe como cobrar os honorários. E aí teve aquela discussão lá no grupo, né, discussão, né, no bom termo que se diz, né, um debate, a respeito do valor de honorários que estava sendo cobrado lá em Brasília. Enfim, até onde eu sei, aquilo ali seria um valor de honorários para audiência de custódia, mas questões de valores, eu acho que isso é muito pessoal e é muito relativo, mas nós não podemos nos desvalorizar. O cliente, ele volta. Porque se ele foi até você, muitas vezes ele tem que ir pela sua qualidade, pela sua autoridade. Ele não pode contratar porque é barato, porque depois a responsabilidade vai ficar para a gente. Advogado tem que se valorizar. Ah, mas estou começando, então é por isso que eu sou muito a favor desses networks, dessas comunidades que estamos até mesmo já criando ali dentro daquele grupo de WhatsApp. São possibilidades de troca de informações e condições de contratação, de como que eu vou fazer determinado valoração de honorários. É claro, cada caso é um caso, como eu falei. Mas nós temos uma tabela da OAB. A tabela da OAB é um parâmetro inicial para se perseguir. Tá? Mas há também, é claro, a necessidade de entrar no mercado. E essa necessidade de entrar no mercado aí vai de vários aspectos. Não é só de ter clientes, é também de trazer a esse cliente segurança. E é o que nós estamos falando aqui desde o começo. Então, feito essas considerações relativas ao contato com o cliente, honorários, contratação, nós vamos também no desenrolar aqui da situação do nosso encontro, falar a respeito disso em alguns momentos, e se alguém também tiver alguma pergunta mais específica, vai anotando e depois a gente já começa a estabelecer isso, né? O atendimento ao preso, nós vamos falar sobre atendimento ao preso, nós vamos falar como ter acesso tanto ao preso como ao inquérito policial, né? Todo mundo ouve que mas é direito do acusado, do imputado, do investigado ter o acesso. Esse direito é muito mais do advogado do que do indivíduo que está sendo investigado. Tá? É uma prerrogativa do advogado. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso também. A postura que tem que ter na ocasião de um atendimento na delegacia. Isso é muito importante. Aí, por fim, nós vamos ter algumas estratégias de defesa, nós vamos falar no decorrer disso sobre estratégias de defesa. Nós vamos falar também sobre algumas técnicas de defesa e como obtenção de provas também dentro de uma investigação. Nós vamos falar sobre a fiscalização do inquérito policial, como que funciona a fiscalização do inquérito policial. Então, esses são alguns pontos que nós vamos estar tratando no decorrer desse nosso encontro. Tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma questão que quer colocar aí a respeito disso? Bom, creio que não, né? Se tiver também, deixa anotado aí, também não tem problema, tá? Nós vamos iniciar, aqui, feitas essas considerações, como eu falei, a ideia aqui é não perder clientes. Não é que eu já tenho o cliente, é que não perder aquele que chegou até a gente. O cliente que chegou até você, ele tem que... Se ele foi embora porque ele, achei que ia ser mais barato, ou então porque eu vou pesquisar mais um pouco, né? Mas ele tem que sair dali sabendo que você falou e ele compreendeu, você tem que sentir nele, né? E esses encontros que eu faço aqui, a minha ideia é uma motivação, principalmente para quem está iniciando na advocacia. E para quem está também já há muito tempo. Nós estamos numa nova era da advocacia. Nós estamos num novo momento de videoconferência. Quem diria que a gente poderia estar hoje aqui falando sobre o processo penal da forma como nós estamos? Não só a advocacia, como outras profissões, elas passaram por essas mudanças forçadas no meio da pandemia, a meu ver, positivas, né? Então, a ideia é passar motivação, incentivo, né? E compartilhar todo o conhecimento, né?
um crescimento profissional, uma qualificação profissional, para que a gente possa dizer que realmente nós estamos correndo atrás do nosso objetivo. A estratégia, a forma de agir, isso é muito pessoal. Mas quando nós temos as convicções de que estamos no caminho certo, porque nós estamos ouvindo outras pessoas fazendo a mesma coisa, eu posso melhorar o que eu estou ouvindo. E a minha ideia é que quem está aqui saia melhor. Saia melhor. Fala assim, mas tudo isso aí que o Madeira falou, eu já sabia. Então, nós sabemos que estamos todos no caminho certo. Né? E eu gostaria também de que compartilhasse, o grupo de WhatsApp está lá, para a gente poder compartilhar, né, algumas experiências também. Né? Então, para iniciar aqui, eu vou passar aqui para o próximo slide. E eu vou falar aqui, ó, temos algumas normas que são de pertinência. Tá difícil de ler ou tá tranquilo aí? Tá. Tá tranquilo para mim. Tá ok. Então, olha só. As normas de pertinência, eu coloquei normas de pertinência porque eu quero numa forma mais geral, tá? Tá um pouco pequeno, mas eu vou lendo aqui também e vou colocando para vocês, tá ok? Então, assim, são normas, eu não coloquei leis, tá? Eu não coloquei leis porque nem tudo aqui é uma lei, algumas coisas são algumas normativas, algumas coisas são colocações ainda não na forma de lei, mas são coisas que nós temos que ter conhecimento e nós temos que buscar. Bom, primeiro aspecto que nós temos aqui é a Lei 12.830 de 2013, que trata sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Essa lei é de 2013, 10 anos agora, e ela trouxe ali algumas questões a respeito da investigação criminal, né? Indiciamento, enfim, alguns critérios. É uma lei bem pequenininha, dá para ler, dá até para decorar ela, se quiser. Mas é desnecessário, mas é bom ler para entender mais ou menos o que é a investigação criminal e qual que é a atuação do delegado de polícia, da autoridade policial nesse aspecto. Lei 8.906, 94, Estatuto da Advocacia. Fundamental. Se você não conhecer ali as prerrogativas do advogado, inclusive alterações recentes, novas, fica difícil de estar ali argumentando na frente de uma autoridade policial que é arbitrária, que não deixa você trabalhar, que impede, às vezes, até com uma certa educação e faz você se sentir, será que eu estou certo ou eu estou errado? Pô, o cara está sendo educado comigo, mas ele está sendo educado, mas está te impedindo de trabalhar. Ele está impedindo, eu não quero que seja educado, pode ser grosso, mas faça as coisas como a lei determina. Entendeu? Então, esse que é o problema, não precisa ser bonzinho, não quero ninguém batendo nas minhas costas. Eu quero só que a gente trabalhe dentro da lei. Essa é a justiça. Né? Então, o delegado de polícia tem que ser imparcial. Eu venho falando isso por diversas oportunidades. Nós temos que fortalecer a advocacia. Nós temos que fortalecer a OAB. Eu vejo muito advogado falando mal da OAB. Eu vejo muito advogado falando mal do advogado que está do seu lado, entendeu? Do outro advogado, como se fosse uma espécie de concorrência. Não existe concorrência. O que existe, na verdade, é a forma de você trabalhar. Nós trabalhamos com uma prestação de serviço, um serviço praticamente pessoal de conhecimento técnico. Ninguém vai contratar outro advogado porque é mais barato, a não ser que realmente a pessoa não tenha dinheiro para contratar o outro. Vão contratar pelo conhecimento técnico, pelo trabalho que é feito. Isso você pode ter certeza. Então, a autoridade policial, o delegado de polícia, ela tem que ter autonomia ampla. Não pode estar vinculada a ninguém, não pode ter essa história de que o delegado não, a gente quer uma polícia fraca porque daí fica mais fácil para a gente agir. Não existe isso. Eu quero uma polícia independente, imparcial, que ela faça assim como a gente vê o Ministério Público fazendo. Entendeu? O Ministério Público é altamente imparcial, só que ele está lá como órgão de acusação na fase de investigação criminal. Enfim, nós temos aí, então, o Estatuto da Advocacia. O Código de Processo Penal, artigo 4º ao 23, que trata ali do inquérito policial, e 301 a 309, quando fala de auto-prisão em flagrante. Né? A Lei de Abuso de Autoridade, uma lei recente de 2019 também, muito importante, que trouxe diversos aspectos que mudou a postura dos delegados e da polícia no inquérito policial. Nós vamos agora na delegacia, eles já são outras pessoas e a gente acha que, nossa, como a polícia está educada. Não é. Eles estão fazendo porque a lei estabeleceu algumas penalidades para eles. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu não vou entrar nessa questão da lei de abuso de autoridade, porque daí é muito amplo, é muito tempo.
Mas nós temos que entender que a lei de abuso de autoridade mudou a postura da polícia, principalmente em relação ao investigado, quando nós temos crimes de mídia. Os crimes midiáticos já não estão mais na mídia, não coloca mais o nome da pessoa, você não vê mais a polícia botando a cara do indivíduo preso ali para a câmera filmar. Não existe mais essa situação antecipada. Isso tudo veio com a lei de abuso de autoridade. Não se vê mais a polícia dando entrevista dizendo que o cara cometeu, que ele é o assassino, não se vê mais isso, porque a lei de abuso de autoridade proibiu. Nós temos aí uma novidade, entre aspas, novidade eu digo porque não é uma coisa muito vista no meio da prática, né, assim, dos ensinos, que é um manual de formação em direitos humanos para as forças policiais da ONU. Isso tem na internet, dá para baixar também. Tá? Esse manual, ele trata de questões de direitos humanos. Nós sabemos que os tratados de direitos humanos que são internalizados no Brasil, por meio, principalmente do Pacto de São José da Costa Rica, é uma norma constitucional, porque quando tratados internacionais de direitos humanos, quando são promulgados no Brasil, eles têm a mesma força de uma emenda constitucional. Então, esse manual ele trata de uma prática que tem que ser adotada para o treinamento dos policiais com base nos direitos humanos. Então, ele é bem amplo, é um manual que tem bastante material ali também, que é interessante de dar uma lida para você entender. Mas, em síntese, trata das questões de direitos humanos. E o Código Deontológico de Boas Práticas da Investigação Defensiva. A investigação defensiva é uma investigação que o advogado pode fazer. É diferente da investigação criminal. Nós estamos fazendo... deixa eu ver aqui, então. O Bruno está pedindo para aumentar aqui um pouquinho. Deixa eu fechar aqui, que eu vou ter que mudar aqui o esquema. Quer ver? Não dá, Bruno. Não consigo aumentar aqui. Mas assim, ó, esse slide depois eu vou passar para vocês, tá? Eu vou botar lá no grupo. Fechou? Não consigo porque... bom, enfim, não consegui. Vamos... Então, tem esse Código Deontológico de Boas Práticas da Investigação Defensiva. Agora, em setembro de 2022, nós tivemos aqui em Florianópolis o EBAC, o Encontro Brasileiro de Advogados Criminalistas. E aí teve o lançamento disso aqui, eu não sei se vocês conseguem ver aí, tá. Ó. Isso daqui é um código eu creio que alguém já tenha ouvido falar de investigação defensiva. Se não ouviu, é bom pesquisar. Nós temos aí alguns autores, principalmente o Gabriel Bulhões, e ele foi um dos organizadores desse código deontológico, que foi feito pela Abracrim, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Eu tentei achar isso aqui em PDF, na internet eu não consegui achar. Isso aqui foi feito pela Editora EMAIS, e no dia lá do EBAC eles distribuíram e eu peguei lá. Né? Inclusive tem aqui com algumas assinaturas do pessoal que fez, né? que ajudou. Então tem várias coisas aqui relacionadas a esse código. Só para vocês terem uma ideia do que seria, isso daqui é uma proposta para a criação de uma lei, de um código que autorize a investigação defensiva. São estratégias de defesa e dá mais credibilidade para o advogado criminalista que atua com busca na obtenção de provas. Então, a ideia é uma proposta, porque nós temos, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o provimento 188 de 2018, que já trata de uma regulamentação, né, por meio de uma resolução do provimento, né, do Conselho Federal, da investigação defensiva. E aqui explica como que deve ser feita uma investigação defensiva. Ele como se fosse um manual também, um código. Ele explica sobre vou dar uma lida aqui deixa eu ver aqui, ó, como que eles colocaram no sumário. Por exemplo, tá assim, ó, preâmbula, tem título 1, dispositivos gerais, título 2, dos autos de investigação defensiva. Os autos de investigação defensiva é como se fosse um inquérito policial. Você vai abrir o seu auto de inquérito de investigação defensiva, para que isso? Para resguardar a cadeia de custódia. Você tem que fazer o documento com qualidade.
Você não pode simplesmente abrir uma pasta e deixar dentro da sua gaveta. Você tem que fazer um negócio como é feito, o delegado faz. E tem que ser tudo documentado. Então, aí fala aqui da cadeia de custódia, das técnicas de investigação defensiva, tudo isso fala nesse código aqui deontológico. Então, aqui são coisas que nós precisamos conhecer para atuar, principalmente na fase de inquérito policial. Tá ok? Então, pessoal, nós temos que colocar na nossa mente que a atuação prática no inquérito policial, ela vai inicialmente exigir da gente conhecimento da legislação. Conhecimento teórico, jurisprudências, entre outros, vai depender do caso concreto. Não adianta vir aqui e trazer diversas jurisprudências relacionadas ao inquérito policial se a gente não tem um caso concreto. Ia ser encher linguiça. Por exemplo, reconhecimento de pessoas, artigo 226 do CPP. Está lá. O STJ está mudando um monte de questões, trazendo um monte de anulação de condenação com base nisso, que é preciso seguir o artigo 226. Aquele reconhecimento fotográfico já não tem mais. Mas, enfim, não vou tratar dessas questões porque depende muito de caso concreto. Tá ok? Então, só para a gente entrar agora num outro aspecto aqui, eu vou trocar aqui o slide que estava passando e vou entrar aqui com acho que agora a letra vai ficar um pouco maior. Com base com a legislação que a gente estava utilizando. Tá ok? Alguém tem alguma coisa que quer colocar por enquanto? Alguma dúvida? Fica à vontade. Tá? O chat está ali também. Se quiser ir colocando, pode ficar à vontade também. Vamos lá. Então, eu vou fazer aqui eu trouxe algumas transcrições, algumas questões bem pontuais em relação à legislação e eu vou falar sobre a legislação e sobre como isso vai funcionar na prática para a gente nos casos em que a gente estiver na delegacia. Primeiro ponto, né? A gente sabe que se a gente chegar na delegacia, com quem que nós vamos falar? É com o delegado? Normalmente não. Eu vou pedir para falar com o escrivão, eu vou pedir para falar com o responsável da investigação. Se for no auto de prisão em flagrante, tudo bem, você vai ter que ir ali, eu queria falar com o meu cliente, não sei o quê, conversar, ver o que está acontecendo, né? Enfim. Outro ponto importante, como eu falei no início, é separar o mérito do direito. Se a gente não trouxer essa ideia, a gente pode estar produzindo uma prova antecipada e negativa. Porque, às vezes, as investigações estão tão rasas que é melhor ficar em silêncio. Você fala para o teu cliente, fica em silêncio. Não, mas eu quero falar, doutor, eu sou inocente, cara, não tem nada contra você. Mas eu vou ficar preso, mas depois você vai ser solto, absolvido. Enfim, tem que convencer ele de que nem sempre, e com muita sede ao pote, vai dar para matar a sede. Entendeu? O processo ele é longo. E quando nós atuamos no inquérito policial, a gente tem que pensar lá no STJ, no STF. Tem que pensar na possibilidade de que está atuando no ônus probatório do Estado. O ônus da prova é do Estado. E nós não podemos estar aqui atuando para fazer algumas questões relacionadas à produção probatória contra o seu cliente. Então, silêncio é mérito. Entendeu? O silêncio é mérito. Não vai trazer provas. Não vai trazer provas de mérito. Muitas vezes o fato nem tem nada a ver com a realidade. Aquela situação que está sendo colocada ali, relacionada no processo, não tem nada a ver com a realidade dos fatos. Então, às vezes é melhor ficar em silêncio. Nós temos aqui, como eu falei, a legislação pertinente, que dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, a Lei 12.830. Ela fala aqui, bem simples, eu lembro que eu falei que era uma lei curtinha. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivos do Estado, ou seja, né, ao delegado de polícia, que já diz qual que seria a função exatamente de um inquérito policial, cabe a condução de investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias
da materialidade e da autoria de infrações penais. Tá? Uma coisa importante aqui, o delegado de polícia ele pode falar em autoria. Quem não pode falar em prova de autoria é o juiz. O juiz só pode falar em prova da autoria na sentença. Se o juiz falar, por exemplo, como eu coloquei ali na audiência de custódia lá, que tem, não, nós temos uma prova de autoria já. Essa prova da autoria que ele está colocando, ele já está sendo praticamente parcial em relação ao processo de ação penal. Né? O juiz das garantias vai ser uma coisa excelente quando ele for colocado em prática. Espero que agora ele saia dessa suspensão que está. Enfim, voltando. Então, nós temos aqui, ó, o inquérito, essa lei 12.830, eu não vou me aprofundar nela porque ela trata da função do delegado. Nós temos que conhecer, por quê? Para saber qual que é a função do delegado do inquérito policial. É importante saber essas situações. O Estatuto da Advocacia, eu vou dar uma passada aqui, eu fiz até alguns destaques nessa passagem que eu fiz aqui, que são destaques relacionados ao que importa para a gente conhecer, para que a gente esteja preparado para quando chegar numa delegacia. E tudo isso que eu estou falando para vocês é como nós estamos preparados também o que nós vamos falar para o nosso cliente. Porque o cliente ele vem cheio de perguntas. Mas e se acontecer isso? Se acontecer isso? Tem essa lei aqui, ó. O juiz não pode fazer isso. O delegado não pode fazer isso porque eu vou lá no juiz, eu vou no promotor, enfim. Né? Porque tem a lei que me protege, tem o Estatuto da Advocacia. Então, são fundamentos que nós temos para trazer para o nosso cliente para que manter ele seguro do que ele está fazendo. Então, olha só de cara nós já temos aqui, ó, no artigo 6º. As autoridades e servidores públicos devem dispensar ao advogado tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho. E aí a gente vê, muitas vezes, delegado xingando o advogado, delegado empurrando o advogado. O que eles estão cometendo aí? Eles estão infringindo as prerrogativas. E, se for olhar lá na lei de abuso de autoridade, estão cometendo crime de abuso de autoridade. Entende? Então, nós temos que observar bem, reconhecer que você tem que... o Estatuto da Advocacia, ele não é uma norma, ele é uma lei federal. Ele tem que ser respeitado, ele tem que ser obedecido pela autoridade policial. Não é um favor que ele está fazendo. Você não está pedindo um favor para ele te tratar dessa forma. É um dever que ele tem. Nós, advogados, estamos na vantagem que nós podemos fazer qualquer coisa que a lei não nos proíba. A autoridade policial ele tem que fazer o que a lei determina. O princípio da legalidade. Isso é tranquilo para a gente poder trazer e explicar para ele por que eu não posso fazer? Porque não, você tem o dever de fazer e eu faço se eu quiser. Simples assim. São direitos do advogado. Exercer com liberdade. Tá? Esse ponto aqui é interessante, a inviolabilidade do seu escritório. Muitas vezes nós estamos atuando em inquérito policial de predominância midiática, de alguém muito importante, como já aconteceu aí em tempos passados, e o delegado vai lá e pede uma busca e apreensão no escritório, porque diz que o advogado está vinculado com a organização criminal, de alguma coisa nesse sentido. Está aqui, ó. Está aqui. É lógico que vai acontecer de ter uma busca e apreensão, você não vai saber. Quando vê a polícia, já bateu no seu escritório, já invadiu, você chega lá de manhã, já está tudo revirado. Né? Então, tem que conhecer essa legislação para saber como que eles podem fazer isso e por que eles podem fazer isso, para depois você se defender. Legislação da inviolabilidade do seu território, comunicar-se com seus clientes pessoais reservadamente, mesmo sem procuração. Isso aqui tem um detalhe também muito importante, tá? Que lá na frente eu vou explicar para vocês, que aqui diz mesmo sem procuração, mas a gente vai muitas vezes na delegacia e eles pedem a procuração. O delegado pede a procuração. Vale a pena a briga? Não vale a pena a briga com o delegado. Se você tem a procuração, teu cliente está ali do teu lado, faz uma procuração e entrega. Está aqui, então, a tua procuração. Ele entrega uma cópia, pode entregar um xerox para ele, que ele vai botar lá no processo e pronto. Não tem por que ficar brigando. Porque o Estatuto da Advocacia me dá o direito. Agora, se você não tiver com o teu cliente, por exemplo, o teu cliente está foragido, e você precisa ver o inquérito policial, você vai... Não, vou ver sim. O Estatuto da Advocacia, ele me dá esse direito. A não ser que esteja
como vamos ver mais para frente, em segredo de justiça. Aí já temos um outro problema. Aí tem que pedir uma autorização judicial, especificar qualquer necessidade, vai lá no juiz, que é o papel de fiscalização que eu falei lá no começo. Como que nós vamos trabalhar com a fiscalização no inquérito policial? O delegado de polícia ele tem que tratar com as questões relacionadas à legalidade, à lei, à obtenção de provas, você está fiscalizando. Se ele não deixar você acessar o processo, como é que você vai saber que ele está agindo fora da lei? Como que você vai impugnar ele lá na delegacia? Aliás, lá com o juiz, com o promotor de justiça. É somente assim, com base na vista e o acesso aos autos. Nós temos que ter aqui, quando, voltando aqui, né, ter a presença quando alguém vai preso da OAB, tem que ter a presença de alguém da advocacia, né? A OAB tem que estar representando junto ali. Enfim, isso aqui não tem muita importância para a gente aqui nesse aspecto. Aqui, nós temos direito a ingressar livremente, muita gente não sabe disso. Nas salas de sessões de tribunais, mesmo além das cancelas que separam a parte reservada aos magistrados, que às vezes tem lá, no Tribunal do Direito, aquela cerquinha, o cara fica de longe lá tentando falar, o advogado fica de longe. Agora teve uma lei nova aí que tem que colocar todo mundo no mesmo patamar, mas o indivíduo está ali na frente, longe, você pode entrar na porta, abrir porta, entrar, passar ali, isso, entendeu? Não tem problema. Nas salas e dependências de audiência, secretarias, foros, cartórios, no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente, e independente da presença de seus titulares, ou seja, eu posso entrar na delegacia, por exemplo, se não tem ninguém ali na recepção para me atender, eu posso entrar lá dentro do prédio, se eu estou atuando na defesa de alguém. Se eu vejo alguma coisa, por exemplo, eu escuto os gritos do meu cliente lá atrás, posso entrar. Não, você não pode entrar aqui. Não. Esses dias aconteceu de uma advogada que entrou dentro, ela foi lá atrás, autorizada pelo delegado, e o policial militar agrediu ela, empurrou ela, machucou ela, estou com o rosto no braço aí. O que aconteceu? Isso foi retratado na mídia para a gente. Então, está aqui, ó, Estatuto da Advocacia. Isso aqui é uma coisa que tem que ser lido, olhado, conhecer. Né? Aqui nós temos todas essas questões relacionadas à possibilidade de acesso. Outra questão também que a gente vê direto, juiz mandando advogado sentar. Delegado querer dizer que você não pode ficar em pé, por exemplo, durante um depoimento. Não, doutor, não pode ficar em pé aí. Não, cara, está em pé, tá aqui, ó. Entendeu? Não tem problema nenhum. Reclamar verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal. Isso aqui é o que eu falei de fiscalização. Ah, mas o inquérito policial, ele é inquisitório e não tem por que você fazer nenhum tipo de requerimento aqui no juízo. Tem sim, estou fiscalizando. Entendeu? A inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Eu estou aqui reclamando no juiz isso. O delegado está agindo contra a lei. E não é só no Código de Processo Penal que estão isso. Isso aqui é lei, isso aqui tem que ser respeitado. Então, ou seja, o que eu estou trazendo aqui são direitos do advogado, não são direitos do cliente, do acusado. Vocês estão entendendo a diferença? A compreensão que é a gente saber o que nós estamos tentando trazer em relação ao nosso interesse da defesa e não interesse do cliente. Isso aqui é nosso trabalho, é o que nós temos que ter para a gente. Eu não estou aqui falando em relação ao cliente. Isso aqui é um estatuto da advocacia do advogado para a atuação dele. As garantias constitucionais do cliente estão lá no artigo 5º, estão no Código de Processo Penal. E aqui o que eu estou falando, tudo que foi falado até aqui agora, são garantias nossas, da advocacia. Então, o acesso aos autos, falar com o cliente, entrar pela cancela para falar lá com o juiz, enfim, tudo isso são garantias do advogado, do trabalho do advogado. Função essencial à administração da justiça. Então, é preciso ter essa ideia, que você não está ali, quando você está brigando por isso, você não está brigando pelo cliente, você está brigando por você, pelo seu trabalho, pela sua atuação, pelo respeito à advocacia. Aí aqui, ó, examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos, enfim, isso aí é o mesmo que a gente já viu lá em cima, mas nós temos uma situação aqui embaixo, que eu vou botar aqui, assistir a seus clientes investigados durante o processo de infrações. Aqui, isso aqui é importante. O advogado ele pode ouvir também o depoimento das testemunhas ou só um interrogatório do cliente dele?
é outra situação também que vai gerar uma certa briga com o delegado. Segundo, a interpretação deste inciso 21 aqui, dessa linha 21 aqui do Estatuto da Advocacia, do artigo 7º, nós temos aqui, ó, assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório e depoimento, e, subsequentemente, de todos os atos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da apuração, apresentar razões que existem. Ou seja, quando a gente está falando que eu posso acompanhar todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, eu estou falando também de depoimento de testemunha. Se as testemunhas estão ali, eu posso sim acompanhar. Ah, mas as testemunhas não estão aqui. Eu queria, doutor, fala para o delegado, né? Eu queria, doutor, ser intimado quando vocês fossem chamar alguma testemunha para falar. Ele não vai te chamar. Ele vai dizer não, não, não. Então ele vai dizer assim para você, não, tudo bem, pode deixar que eu vou intimar você. Agora, nós temos que observar que nada pode ser feito verbalmente. Nada, a não ser o que é gravado por videoconferência. Aí não é verbalmente, nós temos aí um documento audiovisual. Quando eu for requerer ao delegado de polícia alguma coisa, eu vou fazer por escrito. Tudo, sempre. Quando eu for numa delegacia, que o Bruno perguntou aqui, né? Há uma briga sobre poder assistir aos depoimentos policiais também, correto? Exatamente. Isso aqui, normalmente, no auto de prisão em flagrante. No auto de prisão em flagrante. O que acontece? Eles mandam você ficar sentado lá na frente, esperando a hora que seu cliente vai prestar depoimento. E aí você quer falar, não, mas eu quero ouvir o que os policiais vão falar. Antigamente, era tudo digitado. Então, não tinha muito estresse com isso, porque você ia lá, você via, pegava o que eles leram, o que eles falaram e lia depois. Mas hoje em dia, por videoconferência, você não consegue ver o que eles falaram. Entendeu? Então, o que acontece? Você tem que falar para o advogado, eu preciso saber o que eles estão falando, porque eu preciso orientar meu cliente. Preciso saber se ele vai falar, se ele não vai falar. É um direito dele. Está ali, ó, está aqui. Ó, né? Eu preciso acompanhar os elementos investigatórios e probatórios. Eu não vou fazer pergunta, eu não vou falar nada, eu não vou... Enfim, só quero saber o que eles estão falando a respeito do fato. Eu tenho que acompanhar essa produção probatória. Então, não tem como eu dar qualquer orientação para o meu cliente em relação a interrogatório dele se o doutor não deixar eu acompanhar e ver o que os policiais estão dizendo. Ah, não, mas olha aqui o boletim de ocorrência. Mas o boletim de ocorrência não é suficiente. O boletim de ocorrência tem o início do que eles vão falar, mas o que eles vão falar efetivamente? Eles podem mudar tudo, trazer outros detalhes que não estão ali no boletim de ocorrência. Então tem que ter um argumento, tem que argumentar com o delegado e dizer, olha, eu tenho direito de acompanhar todos os elementos investigatórios e probatórios relacionados à investigação do meu cliente. Está lá no Estatuto da Advocacia. Quando você fala assim, o delegado já vai... Pô, o cara sabe que, né, ele está me argumentando bem. Mas se ele negar, um auto de prisão em flagrante, né, ele é um pouco mais rápido, então não dá tempo de a gente ficar fazendo muitas coisas, né? Então, o que você vai fazer, na verdade, é falar para o seu cliente ficar em silêncio. Não vai falar nada. Né? É igual ouvir testemunhas de defesa, que você leva lá na hora na delegacia e o delegado não quer ouvir. Né? Você está lá, você leva um documento por escrito. Ah, doutor, mas eu não tenho como escrever, não tenho como... Escreve à mão. Excelentíssimo senhor, doutor delegado de polícia, tal. Auto de prisão flagrante de inquérito policial, vem por meio dessa requerer que seja tomado o depoimento das testemunhas fulano, tal, que estão aqui presentes na delegacia, nesta ocasião, para tratar de questões relacionadas ao fato que está sendo apurado. Ponto. Coloca lá, junta lá, dá para o delegado. O delegado não quer ouvir? Ah, não quer ouvir? Então, por favor, o senhor assine esta via, dê um recibo e me devolva, que eu vou juntar nos autos aí. Ele vai ter que fundamentar o porquê que ele não está requerendo esta diligência. E aí, lá na frente, você pode estar alegando até um cerceamento de defesa futuramente. Perda de uma chance probatória. O delegado de polícia tem que ser imparcial. Ele não está trabalhando para o Ministério Público. O delegado público está trabalhando para o Estado, para a apuração de materialidade e indícios de autoria de determinado crime. Então, ele não pode, simplesmente, apesar da discricionariedade, que ele tem para obter as provas, ele não pode ser arbitrário. Ele não pode.
E aí, o papel do advogado é uma estratégia de defesa do advogado, é justamente saber se ele tem que fazer esses requerimentos, se ele tem que fazer isso constar no inquérito policial, né? Para que, então, possa subsidiar também lá o Ministério Público saber que você tinha elementos suficientes também para a defesa. E aí o Ministério Público pode requerer a baixa para diligência para que seja, então, tomado o depoimento dessas testemunhas que não foram deferidas pelo delegado. Ah, mas o delegado é obrigado? Nesse caso, eu até fiz uma enquete no meu Instagram lá, se o delegado era obrigado a fazer, a proceder com os requerimentos de diligência do Ministério Público. Ele não é obrigado, mas se o Ministério Público justificar com base em elementos que são necessários para a própria propositura de uma ação penal ou arquivamento do inquérito policial, ele tem que fazer, porque ele é uma necessidade que o Ministério Público não está convencido daquele fato ainda. Então, nós temos isso, né, relacionado a essa questão aí do acompanhamento dos atos investigatórios. Tudo tem que ser documentado. Apresentar razões e quesitos. Isso não é só em questão de laudos, mas eu também posso fazer aqui, ó, eu quero, lógico que tem um laudo, por exemplo, você viu que o delegado de polícia pediu um laudo lá para um levantamento de um aparelho telefônico, por exemplo, vai lá, entendeu? E apresenta alguns quesitos. Apresenta que ó, já que está sendo feito, eu quero que isso aqui também se conste no laudo do perito. Né? Isso tudo pode ser feito. Tudo o que for feito, conste por escrito, coloque, protocole, para que depois você possa dizer lá na frente que o Estado não agiu com ônus probatório suficiente porque ele negou algumas teses de defesa que, inclusive, seriam aquela tese de perda de uma chance probatória, como pode acontecer em algumas provas que se perdem pelo caminho. Aqui, ó. Isso aqui é da prisão do advogado, a gente não tem interesse de lidar com isso aqui agora. Tem um ponto aqui importante que eu estava falando para vocês antes. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Parágrafo 10º. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso 14. Então, é aquela situação. Eu posso ter acesso aos autos independente de procuração, mas aí o cara vai lá gritar ao advogado que não está preparado, mas eu tenho direito, está lá, não, mas espera aí, não é assim, não. Está em sigilo, é um processo de estupro, de abuso sexual, de violência doméstica. Então, você tem que, infelizmente, apresentar a procuração. E aí está, né? Vamos lá. Olha só, isso aqui é importante, tá? Ó. A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso 14, ou seja, se o delegado ele apresentar um inquérito incompleto para você, como advogado, ele vai estar afrontando esse parágrafo 12. A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento incompleto de autos ou fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo, implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa. O que seria isso? Você está sabendo que determinada testemunha já prestou um depoimento lá. Você sabe que esse testemunho foi lá e você fala, eu quero agora a cópia. Não, mas ele não veio ainda. Mentira, porque eu sei que ele veio. Está aqui. Parágrafo 12 ali do Estatuto da Advocacia Legislativa vai me estabelecer essa garantia. E você sabe que se não me for trazido isso, você está, infelizmente, aí, infringindo a lei e poderá responder por uma questão criminal e funcional por abuso de autoridade. Aí lá na lei de abuso de autoridade vai trazer certinho sobre isso daí. Né? Então, isso é bem importante a gente conhecer e saber. Né? São pequenos detalhes em relação à prática do inquérito policial que são fundamentais para que a gente se sinta seguro em relação a tratar com o cliente e também no momento da atuação na delegacia de polícia. Hoje em dia, nós temos delegados de polícia bem preparados. Hoje em dia, os delegados de polícia estão muito bem preparados e a gente tem que tomar cuidado, porque eles sabem também quando o advogado é despreparado e eles montam em cima.
Aqui eu trouxe uma questão interessante, que são direitos da advogada, tá? Relacionados a diversas coisas da advocacia, não só inquérito policial. Então, acho que é interessante, porque existe isso também, né? Gestante, algumas questões nesse sentido, os direitos da advogada gestante, lactante, enfim. São outras questões, não necessariamente, mas eu coloquei aqui. O artigo 7º-B, isso aqui, ele trouxe um crime dentro do Estatuto da Advocacia, que constitui crime violar direito ou prerrogativa do advogado, previstos nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput desse artigo da lei. Tem até a pena, ó. Detenção de 2 a 4 anos e multa. Ou seja, qual que é o inciso 2, 3, 4 e 5? Vai tratar sobre a prisão do advogado, sobre o acesso. Ó. Vamos lá em cima. Ó, 2. Inviolabilidade do seu escritório e do seu local de trabalho. Ou seja, o delegado que violar o trabalho, o local de trabalho, sem, lógico, né, sem uma determinação legal, alguma coisa nesse sentido, é crime, prisão. O 3, eu quero falar com o meu cliente reservadamente, sem procuração. Não, você não vai falar com o seu cliente. Proibir de falar com o cliente é crime. Se o advogado é preso no exercício da sua função, é obrigado a ter um representante da OAB. Se não, é crime também. Aqui, ó. A questão de sala de Estado-Maior também é crime também, se não for observada essa situação. Então, isso aqui está tudo no Estatuto da Advocacia. Vocês viram que a maioria do que é trazido aqui, que eu trouxe aqui de legislação, trata do Estatuto da Advocacia, que é o mais importante, são as prerrogativas, e são coisas que são pouco vistas pelos advogados. Os advogados vão muito mas porque a lei, as garantias constitucionais do artigo 5º, as garantias do cliente dele. Ele vai levar as garantias do preso, do cara que está lá, que está respondendo por um crime. E as garantias do advogado ficam onde? O advogado tem que reconhecer a força da advocacia. Vamos falar aqui agora, eu vou passar para outro ponto, que é o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal é tranquilo, né? A gente tem aqui como que abre o inquérito policial, o procedimento de abertura. Aqui temos todas essas situações, né, relacionadas à abertura do inquérito policial. Isso aqui depois eu vou passar para vocês lá no grupo, então eu não vou fazer essa leitura aqui, porque nós já estamos no adiantado do tempo já, tá? O artigo 12 e 13, né, do CPP, eu coloquei aqui, a meu ver, ele não está recepcionado. Por quê? Nós temos aqui o artigo 12 e 13, que ele traz a seguinte situação, né? O inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa sempre que se servir de base uma ou outra. Por que isso, para mim, não vai ser recepcionado? Porque o juiz das garantias diz que o inquérito policial não vai acompanhar mais a denúncia. O inquérito policial ele só vai até a denúncia. Isso quando vier o juiz das garantias, o artigo 3º, que está suspenso pela STF. Posteriormente a isso, esse artigo aqui, ele não vai poder mais funcionar. Ele é incompatível com o novo artigo 3º, porque o inquérito policial ele vai ficar em um apenso separado dos autos. O juiz que for julgar o processo, ele vai receber só a denúncia dali para frente. Ele não vai ter conhecimento das provas anteriores. Ele vai ter conhecimento só da imputação feita pelo promotor na denúncia, e a partir dali é que ele vai ter que produzir as provas. Ele não, né? O promotor. E a partir daí, agora, hoje o juiz ele já participa das provas desde a fase lá de investigação, e quando chega na ação penal, ele já tem a convicção dele, né? Aquela dissonância cognitiva falada em relação à imputação, o cara já começa a ação condenado, né? E aqui o terceiro, né? Incumbirá ainda a autoridade policial, o artigo 13, né? Fornecer às autoridades judiciais as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, realizar diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. O juiz não requisita diligência, o juiz não produz prova, tá? Isso já está também já pacificado. O juiz não produz provas, tá ok? Então nós temos essas situações aí. Tenho aqui algumas questões relacionadas ao Manual de Formação de Direitos Humanos, que eu acho que é importante dar uma lida para saber como chegar lá no inquérito policial de forma segura, né, sabendo tudo. Nós temos aí uma formação de direitos humanos, os direitos humanos, temos que respeitar
as condições relacionadas à própria forma de tomar depoimento de testemunhas, de interrogado, tudo isso está nos direitos humanos. Os direitos humanos não é só questão de violência física, é questão também de como lidar com a pessoa que está sendo investigada, que está sendo perseguida pelo Estado. Né? Tudo isso, né? Lei de abuso de autoridade, tem vários artigos aqui que são relacionados efetivamente, né? Como eu disse aqui, ó, trouxe mais cuidados com a antecipação da condenação social e midiática. O delegado de polícia já não está mais com aquela ênfase de colocar lá na mídia aquilo que ainda está sendo apurado. O Lei de Abuso de Autoridade tem proibido. E o Código Deontológico de Boas Práticas da Investigação Defensiva, como eu coloquei anteriormente. Né? Nós temos aqui, então, né, quais que são os primeiros passos que nós temos que ter numa defesa criminal. Nós temos que ter o primeiro passo, ter um acesso amplo do inquérito policial. Nós temos que saber qual que é o objetivo da investigação, mas não é necessariamente daquela investigação que você está olhando, mas na investigação num sentido amplo, que é produzir provas repetidas. Uma investigação ela não pode sair pegando qualquer tipo de prova. A ideia é justamente trazer justa causa para uma ação penal. Se tem provas que podem ser produzidas lá na fase judicial, por que vai ficar produzindo agora? Entendeu? Vai trazer... Isso eu digo pela defesa, tá? Eu estou falando pela defesa, porque se eu trouxer uma prova agora que eu posso produzir lá na frente sem prejuízo para o meu cliente, eu posso trazer uma contradição lá na frente. Vai que a prova que eu produzi agora, a prova testemunhal agora, chega lá na fase judicial, o cara fala outra coisa. Eu estou sendo contraditório, eu estou prejudicando o meu cliente. Aquela prova vai esvaziar, inclusive, a credibilidade da defesa. Então, isso tudo são estratégias que tem que tomar cuidado. Eu tenho que saber o objetivo. Se eu posso produzir provas lá na fase judicial, tudo bem. Agora, se é uma prova que eu tenho que produzir agora, porque ela é muito importante, eu sei que lá na frente eu não vou conseguir, então dá um jeito de produzir ela. Como? Faça os requerimentos, faça as diligências. Eu já fiz vídeos com clientes meus, com testemunhas de um fato, fiz um vídeo dizendo, ó, você está falando aqui, produzindo este depoimento de espontânea vontade? Sim, estou aqui de espontânea vontade. Por quê? Porque o delegado não queria ouvir ele. Eu fiz esse vídeo, juntei no processo, e o Ministério Público foi lá e falou, ó, intima essa pessoa porque ela tem algo importante para falar. Tem que judicializar isso. Então, enfim, dessa forma. São estratégias. E aí se utiliza, é claro, das técnicas de investigação defensiva, que eu não vou aprofundar aqui. Né? Então, conhecer as garantias legais de atuação do advogado. Foi tudo que a gente falou aqui. Aprofundar, estudar mais, ler mais a respeito das prerrogativas. Né? Não confundir as garantias do advogado com as garantias do acusado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Enquanto eu estou defendendo o acusado, é as garantias dele, mas quando vem para cima de impedir que eu possa fazer isso, aí é a minha garantia. Né? Separar o mérito do direito. Tem certas questões que não precisam ser ditas, porque às vezes o mérito é aquilo que vai ser colocado na ação penal. Não é eu que vou colocar o mérito dentro do processo. O Ministério Público tem que comprovar que aquele fato ali que ele está falando é verdade. E às vezes ele cria uma situação que não aconteceu. E é isso que eu digo, né? Nós temos numa ação penal, por exemplo, lá, baseada no inquérito policial, uma ficção. É uma ficção, é uma história contada com base em fatos nem sempre reais. Nós temos que acompanhar todos os procedimentos do APF, requerer por escrito, né? A intimação diretiva de testemunhas, né? IP. Aí que eu digo ali, ó, vale a pena a briga? Algumas situações, gente, não vale a pena você ficar brigando com o delegado. É uma questão de estratégia. Vai lá e faz o requerimento por escrito. Ele vai ter que justificar a negativa. Ele vai ter que, se ele simplesmente não juntar aquele documento no inquérito, por exemplo, você fez um requerimento, ele não juntou no inquérito, depois você vai lá, porque quando você vai juntar, você vai fazer da forma correta, né? Não estou dizendo que você vai lá e dá na mão dele um papel e ir embora, não. Correto, igual o protocolo em qualquer local. Faz 2 vias, recibo, você vai estar com aquele recibo. Quando chegar lá na ação, fala, por que não está aqui meu requerimento? Esse juiz aí que ele foi omisso, está aqui, ó. Aí, vocês lembram que foi lido lá em cima, quando ele entrega o inquérito policial faltando documentos? Está faltando documentos, ele omitiu documentos nesse inquérito policial. Responsabilização criminal. E aí ele não vai querer lidar com isso, entendeu? Então, essa situação é importante de lidar. Então, não vale a pena a briga, às vezes. Coloca por escrito, ele vai saber que é técnico, então, peraí, então vou ter que negar, vou ter que justificar. A defesa deve fiscalizar a legalidade de obtenção das provas. Isso aí é claro.
habeas corpus, impugnação para o juiz que é responsável pela situação do inquérito policial, todas essas questões, tá ok? O delegado ele é obrigado a justificar. Ele é obrigado a justificar. Ele tem discricionariedade, mas ele tem que fundamentar todas as questões relacionadas a ele. Outra coisa importante que nós temos que entender é a questão, afastar a mentalidade de que a atuação do delegado já tem aquela presunção de legalidade. Na verdade, toda investigação tem uma presunção de ilegalidade. Qualquer relativização de garantia constitucional ela tem uma presunção de ilegalidade. E a gente não pode achar, não, o delegado foi lá, aliás, o policial foi lá, a polícia militar está falando uma coisa, então presume-se que é verdade. Não, ele tem que provar que é verdade. Como? Não, tem câmeras acopladas no seu uniforme hoje em dia. Por que ele não usa? Ah, mas ele não usou, então era dever do Estado. É ilegal essa atuação dele. Ele entrou na casa ilegalmente, não adianta ele dizer que ele tinha autorização do morador. Não adianta, entendeu? É a presunção de ilegalidade. Se ele tinha meios como provar a legalidade do ato dele, não utilizou, é ilegal. Então, nós temos que trazer essa ideia, né? Porque quando eu falo que nós temos uma força em relação à advocacia, nós temos que dar força também em relação à polícia. A polícia, a autoridade policial, ela tem que ter sua discricionariedade, né, para que ela possa atuar de forma imparcial como um filtro das ilegalidades e arbitrariedades em relação à obtenção de provas. A polícia, se ela se sentir forte, ela vai se sentir tranquila para fazer uma coisa imparcial, com credibilidade, sem estar vinculada a nenhuma questões políticas, nenhum tipo de questão de interesse, até mesmo do Ministério Público, que é um órgão hoje mais forte, se for analisar dessa forma, do que o delegado. O delegado às vezes se vê acuado. Se o delegado ele tem autonomia, ele sabe que nada vai acontecer com ele, ele vai produzir, sim. Entendeu? Ele vai produzir um inquérito policial, um relatório muito bom, principalmente quando o advogado está atuando. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Ele tem discricionariedade para agir, mas ele, né, hoje ele ainda está um pouco acuado em relação à falta de autonomia. Né? Diz que as ilegalidades no inquérito policial não contaminam a ação penal. Isso é mentira, né? Porque vai contaminar, principalmente porque o inquérito policial ele acompanha lá o processo. E hoje nós temos o artigo 155 que diz que o juiz ele não pode amparar a sua decisão, a sua interpretação das provas com base apenas nesses elementos do inquérito policial. Mas ele pode, sim. Não diz que ele não pode usar o inquérito policial. Tanto é que muitas vezes ele fala a prova judicial está em consonância com a prova da fase extrajudicial. Entendeu? Então, se aquela prova foi feita de forma errada, ela tem que ser desentranhada. Não pode ter essa comparação. Então, há sim uma contaminação. O artigo 155 ele é altamente discutível em relação também à sua constitucionalidade, quando fala que o inquérito policial ele pode fazer parte ali como uma interpretação do juiz. Né? Então, isso é um outro aspecto também. Né? Quando nós fazemos requerimentos, nós temos hoje o delegado falar, não pode fazer porque no inquérito policial é inquisitório, não tem contraditório. Eu não tô querendo contraditório, eu estou querendo a obtenção de provas. Eu não estou aqui fazendo contraditório. Né? Então, as provas também têm que ser produzidas dos dois lados. Né? Não pode produzir prova só com o Ministério Público. É igual quando nós estamos acompanhando o interrogatório do seu cliente. Muitas vezes o delegado pergunta, doutor, você quer fazer alguma pergunta? Quando eu estou fazendo essas perguntas, não é um contraditório. É formação de prova. É ele falando de alguma coisa que às vezes seja importante. Para a defesa dele, é autodefesa. Não tem contraditório, por quê? Porque o Ministério Público não está lá, o contraditório vai ser feito só no judicial. Isso é uma formação de prova técnica da autodefesa. Então, não é contraditório. Tá? Então, nós temos esses requerimentos, né? Isso aqui é importante. Nós temos que quebrar a tendência de que a polícia está sempre alinhada com o Ministério Público. E aí é que eu digo, enquanto nós tivermos a ideia de que a polícia está sempre trabalhando com o Ministério Público, nós trabalhamos acuados. Nós não podemos trabalhar acuados. Nós temos que entender que a polícia está trabalhando, sim. E nós temos que nos aliar à polícia na obtenção das provas. Ou, simplesmente, cuidar para que ela faça essas provas de forma imparcial e legal, por mais que seja prejudicial ao seu cliente.
a prova que ele está obtendo é de forma lícita, legal, é prejudicial ao seu cliente, paciência. Agora, se é uma prova ilegal, você vai ficar brigando, vai dizer que não, você está trabalhando com o Ministério Público. Não, ele está fazendo ilegal, não tem nada a ver com o Ministério Público. A gente tem que desvincular isso, porque senão nós vamos trabalhar contra dois. E é mais difícil. O direito ao silêncio parcial, né? A situação de que será que o cliente tem direito ao silêncio parcial no inquérito policial? Não, o inquérito policial não tem contraditório, não existe silêncio parcial. Ou ele tem silêncio, ou ele fala o que ele tem que falar, o que é perguntado, né? O indiciamento em relação ao crime apurado, à investigação, nós temos ali o quê? É um critério jurídico que está lá na Lei 12.830. Ele tem que trazer uma fundamentação em relação a isso, certo? Então, mas não precisa ser tão técnico, digamos assim, a ponto de dizer que aquilo vai trazer algum prejuízo para a ação penal. Não, porque não tem vínculo, o Ministério Público não fica vinculado. O que o Ministério Público faz, ele encampa a tese da polícia, ou seja, quando ele tem uma tese acusatória, o Ministério Público aceita aquela tese acusatória do Ministério Público, ele passou, então, a responsabilidade para o Ministério Público, o delegado, aquelas provas já não tem mais que fazer sentido para o processo, a não ser para dar justa causa para a ação penal. Então, a não ser que o delegado ele traga uma fundamentação jurídica bem importante, porque no final ele quer fazer um requerimento de preventivo. E aí sim, ele tem que fazer uma fundamentação jurídica boa, forte, né? Porque senão o juiz não vai poder também manifestar. É claro que passa pelo Ministério Público primeiro e, mais uma vez, o Ministério Público encampa esse requerimento do delegado de polícia. Mas tudo tem que estar sendo fiscalizado pelo advogado. Como sempre, o advogado tem que estar, opa, tem alguma coisa errada? Peticiona, faz o seu direito de defesa, faz a sua HC, você tem que preparar a sua defesa para a situação posterior. Pessoal, já estamos aqui, já deu a 1 hora combinada relacionada ao nosso encontro. Eu espero que eu tenha trazido alguns pontos importantes relacionados à atuação na defesa em um inquérito policial e dizer que a estratégia do advogado é uma coisa muito pessoal e depende muito do caso concreto e também com quem você está lidando lá do outro lado, o delegado de polícia. O advogado tem que ter postura, tem que chegar no lugar, tem que demonstrar estar afoito, perguntando as coisas. Não é vergonha perguntar, não é vergonha perguntar. O advogado não sabe, por exemplo, peraí, eu tenho que protocolar isso aqui, onde que é a sala, onde que é o expediente do cartão, não, mas aqui, tá, mas eu fiz um auto de prisão em flagrante aqui, esse inquérito aqui, não, aqui é só o flagrante, ele vai para outra delegacia lá. Essas organizações administrativas das delegacias, tá? Elas são coisas que mudam, modificam de lugar para lugar. Então, não pode ter vergonha de perguntar. O que você não pode é não saber justificar o teu direito a fazer o que você está querendo. Tá ok? Então, eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês essa participação, né? Dizer que foi muito bom, mais uma vez, estar aqui com vocês. Eu espero que a gente possa estar em outras oportunidades, né? Vou estar preparando alguns outros materiais. Aceito também opiniões das pessoas que quiserem colocar no grupo, algumas opiniões a respeito do que nós podemos estar conversando, né, para estar alavancando a nossa ideia. A ideia, como eu falei, é motivar, incentivar, trazer material, trazer aquela ideia de que nós somos uma advocacia forte, a advocacia criminal ainda tem uma certa discriminação em relação a quem está trabalhando, para quem está trabalhando, mas, na verdade, nós estamos trabalhando para a sociedade. Nós não estamos trabalhando para o cliente. Tá? Muitas vezes eu já fiz defesa de clientes sem saber o mérito, sem ele falar uma palavra no processo. Eu fiz a defesa dele. Ele não precisa, quem tem que falar é o Ministério Público. Tá? Nós temos uma possibilidade muito grande de avanço, de crescimento profissional, principalmente quem está começando agora, aproveitar as oportunidades de networks, as possibilidades de se relacionar com outros advogados e criar comunidades nesse sentido, tá? Uma segurança em relação à financeira, o advogado que tem um bom desempenho em relação a seus conhecimentos, ele não precisa de muitos clientes, precisa de alguns clientes
que lhe dão uma segurança, que esses mesmos clientes vão te trazer outros clientes que vão dizer muito bem do seu trabalho e da sua postura. E, às vezes, um concurso público, uma coisa se torna até bem pequeno perto do que um advogado pode fazer. Tá? O Estado, hoje em dia, ele dá uma certa segurança para quem é concursado. Mas é porque o Estado ele acaba esvaziando o pensamento, a ação, a atitude de uma pessoa que tem bastante vontade de crescer. Eu conheço muita gente que entrou dizendo que ia mudar o sistema. E, na verdade, o que aconteceu foi bem outra coisa. Né? A pessoa acabou entrando no sistema, acabou ficando uma pessoa preguiçosa, a pessoa que não queria mais trabalhar, porque o sistema é isso. O sistema ele lida com uma manipulação. O advogado é livre para atuar, para avançar, para crescer. Então, uma pessoa, a advocacia é realmente para quem está a fim de estar o tempo todo se renovando. Tá? Então, queria agradecer, perguntar aí se alguém tem alguma colocação, alguma coisa, para a gente colocar aí no final, e a gente poder dar